Fala aí, turma. Professor Tafarel aqui. Nossa aula de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto de agricultura e entrarei também no assunto de pecuária. Beleza? Espero que vocês estejam bem, que nossa aula tenha uma continuidade e que aí a gente vai fazer um desenvolvimento bem bacana desses assuntos. Primeiro, eu estou utilizando o caderno de atividade de vocês, caderno de estudos, e essa matéria ela está dentro do nosso contexto de agricultura e pecuária, e aí eu faço uma análise com vocês explicando em cima do desse material que vocês têm na casa de vocês, tá legal? E aí a gente vai falar primeiro de agricultura e energia. Aí, quando a gente fala de agricultura e energia, a gente vai voltar lá naquele período onde eu tinha falado com vocês da crise do capitalismo, onde a crise do petróleo, lembram dessa crise do petróleo? Que os países árabes, a partir da década de final da década de 60, década de 70, eles vão começar a boicotar o comércio ocidental e aí a gente vai ter essa crise do petróleo no mundo. Com isso, vão tentar o surgimento de alternativas que possam servir como combustíveis. E aí a gente vai ter o chamado biocombustível ou os agrocombustíveis. Dessa forma, vão se destacar os vegetais como a cana-de-açúcar e o beterraba. Principalmente a gente vai ter aqui no nosso território a utilização do etanol, né, que vai ser produzido com maior frequência aqui no Brasil após essa crise do petróleo mundial. Os Estados Unidos, eles são os maiores produtores de etanol, porém, eles não fazem da forma que a gente faz, que é com a cana, eles utilizam milho. Na Europa, o etanol ele é produzido pela beterraba branca, onde e lá se investe muito nessa questão do biocombustível, porque é uma fonte renovável e é uma tendência que essa fonte cresça, porque o petróleo ele é uma fonte de energia não renovável. O que isso quer dizer? Que ele demora algum tempo para voltar para o meio ambiente. Então, essa fonte de biocombustíveis, ela tende a ser um investimento maior. Então, no Brasil, a gente sabe que, acredito que vocês saibam, né? Desculpa, não sei se vocês sabem, mas se não souberem, eu estou explicando agora que o etanol ele é derivado da cana de açúcar e tem uma superioridade à produção feita do milho. Foi a partir da década de 70 que a produção de etanol no Brasil ela começou a se desenvolver. Por quê? Porque houve uma alta no preço do petróleo. Então, aí houve a necessidade de se investir nessa ideia do etanol, do biocombustível. A gasolina brasileira, ela tem uma proporção de basicamente 25% de etanol adicionado. Ou seja, não é uma gasolina pura, ela tem um etanol adicionado. Além dessas questões de ser fontes renováveis, o etanol também ele traz alguns benefícios para o meio ambiente, como eles são menos poluentes, esses biocombustíveis eles poluem menos o meio ambiente, então eles geram menos gases tóxicos. Esses biocombustíveis eles substituem combustíveis fósseis em veículos leves e motores estacionários, os geradores, e são misturados ao diesel em diferentes proporções. Ou seja, ele perfeitamente pode substituir os combustíveis fósseis. Porém, aí é uma outra análise que a gente vai ter que fazer, que é uma análise em cima do que o capitalismo por que esse não há uma produção maior de etanol. Mas aí
é uma outra análise, é uma análise em cima de capitalismo. Então não cabe na nossa aula a gente fazer isso. Por que que o etanol ele não é uma fonte com mais sendo mais explorada pelo mercado? Porque aí a gente vai ter, se começar a ser explorado, vai ter uma queda no petróleo, tendo uma queda no petróleo, vai ter uma vai começar a mexer com a galera maior aí, beleza? Então, fica só essa reflexão para vocês. E a produção agrícola no Brasil, ela tem um papel muito relevante na exportação do país. Desde o período colonial, o Brasil ele tem uma grande capacidade de se investir na área agrícola. O Brasil ele tem na área agrícola cerca da sua metade da produção de valores exportados eles são de gênero agrícola, com destaque para a soja, para o açúcar, para a celulose e para o café. E aqui a gente vai destacar algo por região, tá legal? Por regiões, né? Desculpa. São 5 regiões. Na região centro-oeste a gente tem com destaques para os cultivos de cereais, leguminosas e oleaginosas, como soja, o milho, o feijão, arroz, trigo, amendoim, aveia, centeio, cevada, girassol, caroço de algodão, entre outros. O sudeste, a cana para a produção de açúcar e etanol e o café. E o norte e nordeste, a produção de mandioca e cacau. Beleza? Então a gente fecha aqui nosso assunto de agricultura. Agora a gente vai entrar no nosso assunto de pecuária. O que seria a pecuária? Pecuária trata da criação de diferentes espécies de animais. Essas espécies podem ser bovino, suíno, caprino, ovino, etc. Equino, tudo isso é pecuária, beleza? Porém, vem na nossa mente, né, que a pecuária seria só uma coisa de criação de gado. Não é a criação de gado. São essa criação de diferentes espécies de animais. Porém, essa ideia tem a obtenção da carne dos produtos como ovos, leite, couro e lã para a obtenção do lucro. Por isso que a pecuária beleza? Então, a ideia da pecuária é a criação de diferentes espécies de animais para a obtenção de produtos que vão gerar o lucro para o produtor, tá? E a pecuária ela pode ser dividida em 3 fases. A pecuária extensiva, onde os animais são criados em uma vasta área, porém eles são criados soltos. A pecuária intensiva, os animais são confinados em ambientes controlados, que recebem rações especiais e suplementos alimentares para ganhar peso rapidamente, ou seja, tem uma maior produtividade. A inseminação é controlada e a produção leiteira mecanizada fazem parte desse modelo de produção, da pecuária intensiva. A extensiva, os animais são criados soltos em uma grande área, por exemplo, uma grande fazenda, esses animais são criados soltos. A pecuária intensiva, esses animais são controlados, eles recebem rações especiais e suplementos alimentares para ganhar peso mais rápido, para que aí tenha uma produção muito maior. Eles utilizam a mecanização leiteira para quê? Para conseguir controlar a produção. Além disso, fazem a inseminação controlada. Pega lá um sêmen, por exemplo, de um touro, que seja considerado um touro bom, um touro modelo para gerar a inseminação dos outros touros. Aí é o chamado reprodutor, ele pega e faz a inseminação através do sêmen desse touro. E aí são selecionados os touros que vão para as vacas que vão para o leite, vacas que vão para corte. São coisas bem diferentes, muito complexas, tá? E a pecuária semi-extensiva, onde o gado é criado solto, mas com uso de técnicas como seleção de animais ou emprego de suplementos. Em 2017, Estados Unidos, eles são considerados o maior produtor e consumidor de carne bovina do mundo. O Brasil é o segundo maior produtor e o segundo maior consumidor. Entre os principais exportadores de produtos pecuários estão Brasil, Índia e Austrália. China e a União Europeia são grandes consumidores
e também são grandes produtores. Ou seja, o Brasil ele está ali entre os principais exportadores de gênero agrícola e também da pecuária, de produtos fornecidos pela pecuária. Então o Brasil está nessa vertente. Então ele tem uma relação comercial muito forte com o campo. Então a parte agrícola, agropecuária do Brasil ela é muito forte. Então o Brasil ele tem em sua característica essa exportação agropecuária, seja pelo solo, que é muito bom para o plantio, a gente fica numa localização geográfica extremamente favorável, e até para a criação de gado, tem algumas áreas que são mais, produzem uma carne para um consumo melhor, ou seja, a carne mais macia, por exemplo, uma carne do campo, onde é uma terra plana, a carne do gado tende a ser mais macia. Se esse gado é criado em morro, essa carne tende a ser mais dura. Entenderam? São uma série de seleção que eles fazem. E aí, para entrar nesses países de exportação, eles passam por um controle de produção. Esse controle ele é da seguinte forma, ele precisa passar por esse teste rigoroso. Então, a gente geralmente fica com a pior parte da carne. A melhor carne é exportada, assim como os grãos, assim como grande parte da produção, a gente fica com as piores coisas. O café, então, nem se fala. A gente pega a sobra lá daquelas safras de café. O melhor café vai para fora, a gente pega o que sobra. Assim é com a carne também. Como tem um controle de qualidade para entrar nos países exportadores, que a gente exporta, como os Estados Unidos, na União Europeia, na China, tem um controle de qualidade, a gente fica com uma parte que não é a melhor parte da carne, tá? Só pra gente, são só algumas coisas que a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai analisando, vai lendo, a gente começa a se indignar com isso, beleza? A criação de animais é a atividade que mais ocupa terras no mundo, assim também como a produção agropecuária, ela é uma das maiores consumidoras de água do mundo também, beleza? Apesar da crescente produção de animais em larga escala, por meio do uso de tecnologias, cerca de 70% da população rural mundial ainda cria animais soltos. Isso provoca diversos impactos ambientais. Grandes áreas de vegetação nativa são convertidas em pastagens, o pisoteio do gado altera a qualidade do solo e responde por boa parte das emissões de gases do efeito estufa, provenientes tanto do desmatamento como a ruminação e das fezes dos animais. Cara, tem uma parada aí até engraçada, né? Que os gados, quando eles soltam um pum, esse pum do gado, ele libera um gás e esse gás é poluente, cara. E é uma coisa bem, como é muito grande, então o gado ele tem essa contribuição aí também no efeito estufa. E além disso, né, a gente vê aí vários conflitos entre fazendeiros, entre criadores de gado, querendo desmatar a Amazônia, porque são conflitos que a gente vai pegar que estava acontecendo recente, cara. Se vocês forem dar uma olhada, a gente vai ver que esse conflito ele está acontecendo recentemente. A gente vai olhar lá, pega a Amazônia e olha a Amazônia nos últimos 3 anos, como que foi modificada a paisagem da Amazônia. A quantidade de área desmatada, isso para criação de gado, isso para madeireira, então uma série de coisas. A criação de gado, ela vai, para criar o gado, precisa de pastagem. Como que você vai criar um gado numa floresta, por exemplo? Ele precisa ser criado numa área solta. E aí começam esses conflitos, tá? A pecuária no Brasil, tradicionalmente, ela desenvolve-se no país a pecuária extensiva. A pecuária extensiva, que é desenvolvida no Brasil, para produzir carne bovina, a maior parte da criação do gado bovino é desenvolvido na região centro-oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, além de Minas Gerais e Pará. Já a produção de aves apresenta grandes rebanhos confinados. Agora a gente vai falar
sobre segurança alimentar. Segurança alimentar leva em conta a disponibilidade de alimentos produzidos, ao acesso, à utilização correta e estabilidade do fornecimento. A falta de alimentos ainda é uma realidade para a parte expressiva da população no mundo. Entre os principais motivos associados ao grande número de pessoas com fome, destacam os problemas de abastecimento por causa do número crescente de conflitos e alterações climáticas, e a redução da atividade econômica em muitos países, ampliando a dificuldade de acesso das populações mais pobres ao alimento. O que isso quer dizer? Que apesar da grande quantidade de alimentos que produz, muita gente ainda passa fome. Estou resumindo para vocês dessa forma. Por que passa fome? Se a gente produz mais alimento para as pessoas do que pessoas no mundo, a gente produz mais alimento do que pessoas, cara. O que a gente produz dá para alimentar a população mundial. Aquela ideia do Malthus, ela está errada, de que o alimento cresce em PA e a população cresce em PG. Isso está errado, entendeu? Isso faltaria alimento para a população. Isso está errado. A gente tem uma produção de alimento muito maior do que a quantidade de pessoas que existem no mundo. Só que, se alimentar todo mundo, cara, vai cair o preço das coisas. É por isso que acontece. O preço vai abaixar, então tende a ter uma desvalorização. Lembra lá da crise de 29? Por que acontece a crise de superprodução? Por que o Brasil tem que ter mais sacas de café? Para que o produto não desvalorize. Entendeu? Seria muito mais fácil a gente pegar esse produto e doar para as pessoas. Mas se você fizer isso, está sobrando, vai desvalorizar. Então, o mercado liberal, ele não pensa dessa forma. Então, para ele, o liberalismo ele funciona da seguinte forma. O neoliberalismo tem que existir um país pobre para que o país rico se sobressaia. Se todos os países fossem ricos, não existia essa ideia de exploração de uma mão de obra mais barata. Tá? E eles se baseiam dessa forma. A mão de obra mais barata, eles vão procurar introduzir essas empresas de mão de obra em locais subdesenvolvidos, onde a mão de obra é mais barata do que em países desenvolvidos. Pega e faz uma análise. Quanto está um dólar hoje, quanto está um real? Quanto real equivale a um dólar? Então ele vai instalar uma empresa onde? No Brasil ou no próprio Estados Unidos? Então ele vai vir aqui, instalar aqui e o lucro vai para onde? Vai para lá. Então é só uma análise rápida de como funciona o mercado do neoliberalismo que eu quis falar para vocês, porque que a fome ela existe também. Porque é o interesse do mercado liberal que a fome exista, porque senão desvaloriza a mercadoria, tá legal? E agora a gente vai falar de agrotóxicos e transgênicos, que empregado para aumentar a produção, o agrotóxico é usado em excesso, porém ele contamina a água, contamina o solo, essas ações do vento e da chuva, ela faz uma devastação em alguns lugares. Em relação à pecuária, muitos animais são tratados com medicamentos e hormônios para o rápido crescimento e ganho de peso. Já os transgênicos são organismos que foram geneticamente modificados. Em 2016, a área global com lavouras transgênicas foi de 185,1 milhões de hectares, um aumento de 3% em relação a 2015. Os impactos relacionados ao cultivo de transgênicos ainda não foram bem avaliados. Há riscos ligados à polinização cruzada dessas espécies com espécies nativas ou não modificadas e à saúde, causando alergias e outras enfermidades. Além disso, os transgênicos podem exigir o uso mais intensivo dos agrotóxicos, já que a planta pode ser resistente a eles. Isso faz com que, do ponto de vista social, os agricultores se tornem independentes da produção dos insumos modificados como sementes patenteadas por grandes empresas. Ou seja, o uso do agrotóxico ele é utilizado para acabar com pragas, acabar com aqueles insetos que comem as folhas, aquelas coisas que acabam com a plantação. Já o uso em relação à pecuária, a injeção de hormônio nesses animais, cara. São tratados com medicamentos e hormônios. Você imagina que um franguinho, na fase de 3 meses, o frango já está todo forte, pronto para abate, cara. Uma coisa que demora aí, para ter um frango para abate, você vai ter no mínimo aí
um ano e meio para esse frango ficar bom para abate. Aí você pega um frango com 3 meses todo cheio de hormônio, todo cheio de anabolizante, que é a palavra certa. Você pega esse frango, ele vai ser prejudicial para a nossa saúde, mas ele precisa, como isso acelera a produção, é muito mais fácil para esses produtores utilizarem esses mecanismos para aumentar seu lucro. Porém, para a nossa saúde é extremamente prejudicial, tanto os elementos transgênicos como os alimentos com alteração hormonal. Isso aí vai fazer com que a gente tenha um aumento muito grande na sociedade do índice de câncer. É um exemplo, a gente come veneno, né? A gente vai pegar lá. Vocês olham, pode olhar, olhem aí em algum mercado que vocês forem, olha lá uma folhinha de alface. A folhinha de alface que tiver uma lagartinha, você leva para casa, cara, porque essa folha aí tá boa. Aqui é a que tá com menos agrotóxico. Tá beleza? Olha só, encerro nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiz uma análise muito louca aí sobre pecuária, agricultura, capitalismo, porque é uma coisa envolvida com a outra. Isso aí é voltado para o lucro. A gente vai pegar a pecuária extensiva, a pecuária intensiva, desculpa, ela é voltada para o lucro, ou seja, toda a pecuária é voltada para o lucro. Porém, a pecuária intensiva, que é aquela criada em ambientes confinados, onde a alimentação, a adulteração hormonal, tudo isso aí é totalmente voltado para o mercado capitalista. Beleza? Espero que vocês estejam bem e, se tudo der certo, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Fiquem bem e até a próxima aula.